Senhora Presidenta, estou na tribuna da tarde de hoje para fazer um comentário a respeito de um assunto que ele é relevante no nosso país e nos causa muita preocupação. Trata-se do desaparecimento de crianças e adolescentes, que virou a indústria, lamentavelmente. Como é que está a lista aí? Eu estou na lista? Está aqui. Na tarde de hoje, senhora Presidenta, desejo trazer para conhecimento desta Casa e da nação um tema que causa sofrimento a milhares de famílias. E quero tentar comover as autoridades do meu país, o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com a estimativa do Ministério da Justiça e de organizações governamentais, 40 mil jovens e crianças do Brasil desaparecem todos os anos, sem deixar pistas. A angústia dos familiares é ainda maior quando sabe-se que entre 10% e 15% dos casos de desaparecimento não serão solucionados, de acordo com dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos. O desaparecimento de crianças e adolescentes pode ocorrer basicamente por 3 motivos. Fuga do lar, quando a criança ou jovem decide sair de casa devido a maus tratos ou atritos familiares. Sequestro por organizações criminosas que usam crianças e adolescentes para exploração e abuso sexual, trabalho escravo, retirada de órgãos, adoção ilegal. Em outros países, exigência de resgate e até o assassinato das vítimas em rituais macabros e de magia negra. Ou ainda, o sequestro praticado pelo próprio pai ou mãe com o objetivo de resgatar o convívio com o filho, quando ocorre a separação do casal, principalmente entre casais de nacionalidades distintas. Eu poderia passar horas relatando casos recentes e antigos de sequestros e desaparecimentos que tiveram um final feliz ou trágico, mas isso não acabaria com a dor e o vazio das famílias que viveram ou vivem esse drama. É o caso emblemático do menino Pedrinho, sequestrado numa maternidade em Brasília e localizado mais de 20 anos depois em Goiânia, a 200 quilômetros da capital. São casos como os mostrados pelo Diário Catarinense, que realizou uma série especial sobre o tráfico de bebês na década de 80. A reportagem Órfãos do Brasil apresenta o drama de 12 brasileiros que foram vendidos com mercadoria para outros países. Os depoimentos relatam o trauma dos brasileiros abandonados, as feridas e os reencontros de alguns personagens com suas mães biológicas. A autora da série jornalista Mônica Fortran disse que o mais impressionante nas suas palavras, abre aspas, foram centenas de jovens vítimas do tráfico que tiveram seus destinos roubados, não conseguem resgatar seu passado. Integrantes das quadrilhas foram presos, cumpriram penas baixíssimas e estão em liberdade, enquanto jovens lutam para resgatar uma identidade. O governo diz desconhecer o caso e se omite. Fecha aspas. Disse Mônica, que continuará com o especial. Em todos os casos, percebe-se o desamparo dessas famílias que têm uma missão herculear, encontrar o rastro de uma pessoa vulnerável que pode sair do Brasil e chegar a outro país em algumas horas. A luta é ainda mais desleal quando pensamos que o tráfico de pessoas é o terceiro maior ilícito em movimentação de recursos. Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas
para o combate às drogas e ao crime do tráfico de pessoas é o terceiro crime mais lucrativo e movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Só perde para o tráfico de drogas e a pirataria. Diante da sofisticação dessas quadrilhas, temos que adotar mecanismos mais concisos, apesar de reconhecer os avanços implementados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Este instrumento legal não estabeleceu mecanismo para ajudar a resolver essa grave tragédia social. Acredito que, em um país vasto como o nosso, com mais de 180 milhões de habitantes, a questão não poderia ficar restrita à responsabilidade da polícia. É literalmente procurar uma agulha no imenso palheiro. Para mudar essa situação, é preciso uma mobilização social orquestrada para reduzir o tempo do acionamento da sociedade e das autoridades a fim de ampliar a possibilidade de localização da criança e do adolescente, aumentando as chances de encontrá-los. A fim de superar este gargalho e obrigar o poder público a assumir suas responsabilidades, apresentei, senhora presidenta, o projeto de lei número 243 de 2012, que cria o sistema orquestrado de socorro, também chamado de SOS Criança em Perigo. O SOS Criança em Perigo prevê que, logo após a notificação do desaparecimento pela família ao poder público, essa mensagem deverá ser enviada pelas empresas de telefonia a todas as linhas de celulares ativas em um raio de 500 quilômetros do local de registro do episódio. O alerta emergencial deverá conter nome completo, idade, características físicas, fotografia, informação sobre o último local visitado. A mensagem deverá reunir ainda aspectos relevantes sobre o desaparecimento, o número telefônico da família para contato. Além de avisar as operadoras de telefonia, o poder público deverá enviar o alerta para provedores de conteúdo da internet e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos do Ministério da Justiça. Radioamadores, administradores de postos de pedágio e de combustível, empresas de transporte interestadual e internacional e os terminais rodoviários, portuários e aeroportuários também deverão ser avisados. A ideia é mobilizar a sociedade no raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento. Assim que o alerta for emitido, o poder público deverá comunicar o desaparecimento à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de Justiça, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. O nosso projeto determina que, se o alerta não for replicado em até 3 horas após seu recebimento, poderá ser aplicada multa de 3 mil para cada mensagem não repassada. Também está prevista pena de detenção de 6 meses a 2 anos para o agente público que deixar de emitir o alerta emergencial. Governo, empresas e sociedade devem se solidarizar com a família, agir em conjunto, cumprindo o seu papel social. Faço um apelo aos colegas senadores para nos esforçarmos para analisar o problema e encontrarmos um caminho para solucionar o problema de crianças e jovens desaparecidos. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e também será analisado em decisão terminativa pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Essas medidas, melhor dizendo, sugeridas devem reduzir ao máximo o tempo de localização de desaparecidos e evitar uma série de maus tratos, obrigado, presidente, exploração sexual, retirada de órgãos, aliciamento ao tráfico de drogas, trabalho escravo, adoção ilegal e até a morte. Senhora presidente, na verdade, isso é apenas um alerta
que nós desejamos fazer a esta casa e, consequentemente, no futuro, as autoridades constituídas do nosso país. Eu fiquei assustado ao fazer o levantamento, senti que isso gerou ou virou uma indústria. É a terceira indústria mais rentável, perdendo para as drogas e para a pirataria, com um faturamento da ordem de mais de 32 bilhões de dólares. Isso é um absurdo e nós precisamos nos unir todos, a nação brasileira, para que possamos evitar a continuidade dessa tragédia. Muito obrigado, senhor presidente.